Senhor nosso Deus, nosso coração está cheio de louvor e adoração pelas mensagens tão lindas que ouvimos nesta manhã. As crianças relembrando esse ser maravilhoso que o Senhor colocou nesta terra, que o representa como sacerdote, como mantenedor desta vida, o Pai. Obrigado porque seus filhos estiveram aqui nesta manhã louvando o Teu nome e agradecendo a família, essa instituição tão fantástica que o Senhor criou no passado, no Éden. Obrigado, Senhor, pelo louvor da nossa igreja como comunidade. Nosso coração veio aqui também cheio de gratidão. Nós cantamos que o Senhor é a nossa glória, o Senhor é o nosso Deus, Senhor dos céus e da terra. Porque durante essa semana que se finda hoje, dia 7º, ao olharmos para trás só podemos dizer: Senhor, louvado seja o Teu nome, muito obrigado pelas Tuas bênçãos, por Tuas bondades e a Tua misericórdia sobre todos nós. Senhor, o coral jovem nesta manhã Te louvou. Esse louvor preencheu o nosso coração, nos levou até o céu, e o Espírito Santo toma conta de nossa mente, para que nesse instante possamos abrir a Tua palavra, que o Senhor fale mais uma vez a todos nós. Em nome de Jesus nós Te louvamos e agradecemos. Amém. Queridos, o que está acontecendo hoje com a nossa sociedade? Você sai pelas ruas, você abre os jornais, você olha pelas redes sociais. E aqueles que têm um pouco mais de vivência lembram o passado e dizem: o que está acontecendo? Mulheres estão sendo assassinadas. Crianças estão sendo colocadas dentro de redes sociais obscuras, oferecidas por seus pais, para que pedófilos possam violentá-las. Olhamos para o nosso país. Dentre os 180 países estudados pela ONU, nós estamos no 96º lugar, colocados nesse ranking como um dos países mais corruptos do mundo. Você olha para as estatísticas de grandes empresas e você percebe hoje que 96% dos empresários brasileiros dizem que em algum momento eles já se utilizaram de suborno para alcançarem o sucesso ou alcançarem lucros maiores. Você vê os brasileiros hoje imigrando para outros lugares. A Receita Federal, ela colocou que nos últimos 3 anos nós tivemos 81% de aumento de imigração. Nos anos 80, nos anos 90, muitos saíam, e geralmente aqueles que não tinham grandes oportunidades em nosso país, saíam para os Estados Unidos e outros lugares em busca de emprego, de oportunidades e sonhos. A Receita Federal esses dias nos colocou como informação que desses 81% desses últimos 3 anos que estão saindo do país definitivamente, são pessoas da classe média e jovens profissionais. Por quê? Por quê? Porque nossa sociedade hoje parece que não consegue mais achar a sua própria identidade. E os absurdos e as insanidades estão aí para que a gente possa ler, observar, e muitas vezes essas insanidades chegam bem pertinho da gente. Por isso, nesta manhã, eu gostaria... Deixa eu voltar aqui. Pode colocar aí no primeiro slide, por favor?
Você já está lá no final da minha mensagem. Aí, obrigado. Ctrl L, você abre isso daí, obrigado. Queridos, eu queria compartilhar com você nesta manhã sobre princípios e valores. Eu queria te perguntar, hoje nós estamos tendo crise de valores ou estamos tendo valores em crises? Talvez você possa pensar, pastor, isso aí é uma pegadinha de Enem? Não é não. Porque os estudiosos dizem que há uma diferença entre crise de valores e valores em crise. Crise de valores é o seguinte: os valores morais estão em iminência de extinção por supostamente estarem adoecidos. Será que é isso que está acontecendo? Os valores, essas características que pessoas ou organizações têm para que elas possam se relacionar no bem-estar com outras pessoas ou organizações, será que esses valores estão em iminência de extinção? Será que daqui a alguns anos nós não teremos mais ética, não teremos mais moralidade, nós não teremos mais respeito e as leis estarão simplesmente aniquiladas? Ou será que estamos tendo uma crise, não crise de valores, mas valores em crise? E os valores em crise retratam uma permanente mudança de paradigma, no qual os valores morais não desaparecem, mas alteram-se em sua interpretação, medida do tempo e evolução de culturas. Por quê? Às vezes a gente olha para trás e você diz assim, há 10 ou 20 anos atrás não existia o que estamos vendo hoje, as corrupções, a falta de ética, a crise moral que nós estamos encontrando, não só no nosso planeta, mas na nossa sociedade brasileira, aqui no nosso país. 70 milhões de eleitores brasileiros hoje dizem que não sabem quem votar. Eu não sei se você acompanhou o primeiro debate que foi feito por um canal de TV nessa semana com os nossos futuros presidenciáveis. Eu confesso para vocês que eu tinha a ideia de assistir apenas uma meia hora o debate. Mas foi tão limitado, tão insano, desculpe a expressão, que eu fiquei até o fim para ver se eu conseguia ouvir alguma coisa que pudesse saciar os meus anseios e as minhas expectativas para o nosso país. Não sei o que você pensou, aqueles que conseguiram assistir. Em que mãos estaremos como governabilidade o ano que vem? Sabem, queridos, os valores éticos, os valores sociais, os valores morais, eles estão em crise. E é interessante que eles estão em crise. Eu fiz uma cadeia, coloquei já direto para a gente não perder muito tempo. Mas os valores, os princípios e valores, eles estão em crise, porque hoje nós não temos mais uma raiz, uma premissa básica de verdades absolutas. Hoje o subjetivismo, o relativismo estão tomando conta. E cada um faz o que quer e pensa o que quer e age como quer. E ele diz assim, eu tenho a minha individualidade e através do meu psique, através da minha mente, eu consigo realmente saber o que é certo, o que é errado para a minha vida. E não importa o que você pense, não importa como você reaja, não importa se eu estou passando por cima de você. O que importa é que aquilo que eu acho que está certo é certo. E é através do meu conhecimento e da minha experiência que eu posso ter a certeza daquilo que estou realizando. Isso me mostra que eu vivo e ajo através de circunstâncias. E nos momentos que são mais são melhores para eu mesmo, as minhas ações são de uma maneira. Em outro momento em que eu tenho que recuar um pouquinho, que as circunstâncias são um pouco tenebrosas,
eu ajo ali e as minhas ações, as minhas palavras são de outra maneira. Parece que a gente vive hoje não mais no preto e no branco, a gente vive nas questões assim meio tons de cinza, aonde a gente não sabe realmente o que é certo, a gente não sabe o que é errado, não sabemos o que fazer. Isso faz com que a minha ética seja uma ética individualista, aonde eu penso em mim mesmo. E se eu estou bem confortável, se eu estou alcançando sucesso, se eu estou crescendo, se eu estou me sentindo bem, não importa o que eu possa fazer em detrimento a outra pessoa que está ao meu lado. E aí eu mato por qualquer motivo, eu agrido por qualquer ação, eu respondo com ódio e vingança, simplesmente num olhar, num cruzamento de carro, onde alguém circunstancialmente me fecha, ou me olha de alguma maneira, ou fala alguma coisa. Ontem eu estava abastecendo o carro, e eu abasteço num posto bem pertinho de casa, então já fiquei amigo ali dos frentistas. Eu encostei o carro e de repente veio um outro carro. E o rapaz que estava vindo em minha direção, ele deu uma olhada para mim, deu um sorriso, voltou e atendeu o carro que havia chegado depois do meu. E o que você pensa? Poxa, por que ele, em detrimento, ele me conhece, por que ele me deixou na mão e foi atender o outro? E demorou. Eu estava correndo para chegar certinho no pôr do sol de casa e parece assim que eu, naquele momento, me descontrolei um pouquinho. Mas era meu amigo e ele veio, eu sorri para ele. E ele disse assim: me desculpe, pastor. Eu tive que atender aquele senhor porque eu não o conheço. E ele me falou uma frase e o senhor eu conheço e sabia que o senhor ia ficar aqui me esperando. Ele disse assim: eu passei por aquele homem e eu cumprimentei. E ele não disse boa tarde. E a educação nossa aqui do posto, a gente cumprimentar, eu voltei novamente, achei que ele não tinha ouvido e falei boa tarde. E aquele senhor olhou para mim e falou assim: você aqui é pago para trabalhar e encher o tanque de gasolina do meu carro. E eu não tenho obrigação nenhuma de dizer para você boa tarde. E aí ele começou a arrumar ali, abrir o tanque. O homem virou para ele e falou assim: eu não gosto de pobre. E portanto você não me dirige a palavra. Ele perguntou algo sobre os pneus do carro. E eu fiquei pensando: que sociedade é esta em que vivemos? Ele olhou para mim, o rapaz. Eu falei: brother, tem tanta gente boa nessa vida, esqueça o que aconteceu. Ele falou assim: pastor, eles me conhecem lá já como pastor da igreja. E ele disse: pastor, existem muitas pessoas aqui como você. E é esse tipo de pessoa que nos alegram. E essas pessoas eu faço de conta que elas não existem. E atendo o mais rápido possível para ele ir embora. Ética individualista. Valores morais inconstantes. A sociedade hoje vive irritada, vive com ódio. É uma descrença nihilista. E isso faz com que os princípios que são universais e os valores que regem uma sociedade digna, uma comunidade digna, sejam colocadas por terra. Quando eu falo em descrença nihilista, eu coloquei um conceito aqui. A principal característica é uma visão cética, radical, em relação à interpretação da realidade que aniquila valores e convicções. É a desvalorização e a morte do sentido, é a ausência de finalidade e de resposta aos porquês. Hoje, uma das filosofias contemporâneas que mais está entronizada nos jovens pós-modernos, e que mais está entronizada no coração das pessoas que vivem em pleno século XXI, é esse conceito do niilismo. O niilismo, ele coloca, olha, vejam o que diz a frase ali, ele aniquila os valores, ele zera as convicções.
Ele entra com uma filosofia tipo Dan Brown, e ele diz assim: olha, Deus não existe. Se Deus não existe, os valores morais também não existem, os valores éticos, religiosos também não existem. E você sabe que a teologia, ela transcende a ética, mas hoje a teologia também está saindo do coração das pessoas. E nós entramos hoje com uma ética individualista, com base no relativismo, onde o certo e errado não tem uma premissa básica, como nós temos como cristãos a palavra de Deus. E é por isso que um Brasil sem Deus, um planeta sem um Criador, nós estamos vendo a ética, a moralidade, a fé, o respeito indo por terra. E aí você e eu vemos através da descrença nihilista as 3 instituições fundamentais de uma civilização indo por terra. A primeira delas, a família. A família, ela não consegue mais responder às responsabilidades que Deus a colocou nessa terra. Nós não conseguimos mais incutir nos nossos filhos o sentimento de que existe um Deus, Senhor dos céus e da terra. A família criada por Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, 2 e 3, virou uma história de Chapeuzinho Vermelho. Não existe mais aquele relacionamento de amor, de entrega, de convivência entre pais e filhos, filhos e pais. E é incrível, queridos, que nós não estamos mais passando como pais, não conseguimos mais envolver os nossos filhos no conceito do valor da convivência, onde nós vivemos em comunidade, onde nós compartilhamos as nossas experiências. Famílias hoje de classe média, eles estão hoje se dividindo, os filhos estão se dividindo e os pais. Cada filho hoje tem o seu computador dentro do seu quarto, tem a sua TV dentro do quarto, tem todas as suas possibilidades de estudos, de convivência dentro do seu quarto. Não existe mais uma convivência familiar. E aí eles assistem os filmes deles, eles assistem as suas séries, eles estão ligados nas suas redes sociais, eles não estão mais conectados com pai e mãe. Foi o tempo, queridos, no meu tempo de criança, que meu pai ligava a televisão e minha mãe assistia o Silvio Santos a tarde inteira e a gente ficava assim, entediado. Mas nós sentávamos do lado, minha irmã e eu, por quê? Porque tínhamos uma TV e a família sentava junto para ver o que um e o outro queriam e compartilhávamos o tempo de um para o outro. Hoje, cada um de nós somos extremamente individualistas. Chegamos em casa, e lá na minha casa, muitas vezes, a Ritinha já colocou ali na geladeira, e a gente já vai ali, cada um pega o seu arroz, pega o grão de bico e saladas e alguma coisa, ou pega alguma coisa ainda quente, e cada um pega o seu prato rapidamente e põe aonde? No micro-ondas. E aí um levanta daqui, outro levanta dali, um sai para a universidade, outro sai para o trabalho, o outro sai para não sei aonde, e às vezes fica um ou dois sentados ali à mesa, e cada um com um prato na mão, pelo tempo curto que cada um tem nos intervalos de aula e de trabalho. Nossa família virou individualista e nós não conseguimos mais desenvolver os valores de convivência. E se lá na minha casa eu estou com as minhas crises de valores e princípios, aonde isso reflete, irmãos? Aonde? Na sociedade? E aonde mais? Na nossa comunidade aqui. E hoje nós estamos vendo uma crise nos ministérios. Irmãos, nós queremos pessoas para nos ajudar no diaconato da igreja. A cada dia que passa, a nossa equipe fica desse tamanhinho. Nós queremos gente para recepção. Estamos desde fevereiro buscando pessoas para nos ajudar na recepção da igreja. Nós não temos equipe para recepção.
Isso reflete, igreja reflete a nossa casa. Você e eu estamos em crise, às vezes em casa, e essas crises fazem com que a gente chegue aqui na igreja e não tenhamos tempo para servir a comunidade, servir os amigos, porque nós não estamos conseguindo nem servir nossos próprios filhos, ou nosso marido, ou nossa mulher. A religião. Um dos grandes valores da religião é me ensinar a transcendência. É eu poder entender que acima de todas as coisas, acima de qualquer circunstância, existe um Deus, Senhor dos céus e da terra. Ela deve nos revelar uma conexão, a prioridade de uma conexão com Deus. A comunidade, através da sua experiência com Deus, deveria desenvolver uma paixão por Jesus Cristo. Nós somos apaixonados por Jesus Cristo. A paixão me faz pensar, a paixão me faz querer estar ao lado, a paixão me faz não ser eu mesmo, mas querer ser uma plataforma para que o outro possa se desenvolver e crescer, porque eu sou apaixonado, eu tenho amor, eu quero ver o bem do próximo. Temos nós essa paixão por Jesus Cristo. Se nós tivéssemos paixão por Jesus Cristo, será que dedicaríamos a Ele, queridos, simplesmente 1h30, das 10h30 ao meio-dia do sábado, durante toda a semana, para esse Deus, Senhor, que eu sou tão apaixonado? Será? Eu olho para o Estado, e não vou nem entrar aqui nessa questão, mas vejam que os valores cívicos, éticos, estão sendo quebrados. Queridos, o afastamento de Deus, o aniquilamento dos valores e princípios faz com que a gente tenha uma crise de identidade. A crise de identidade dá ao homem a sensação de poder fazer qualquer coisa, sem, no entanto, dotá-lo de senso crítico indispensável às suas escolhas. E a gente está vendo hoje a insanidade do ser humano, com ações, com atitudes que você imagina o seguinte: como isso está acontecendo? E como nós perdemos a nossa identidade, a gente não sabe por que existimos, nós não sabemos como que nós nascemos e nem para onde vamos. Nós estamos perdidos dentro de uma cultura, dentro de uma vida, dentro de uma sociedade, dentro de um país, dentro de um planeta, dentro de nossa casa, sem muitos motivos de vida. Hoje ninguém mais consegue conversar, dialogar coisas que não são em harmonia, sem haver intolerância. E hoje eu vejo o marido que por qualquer momento levanta a voz, a mulher que por qualquer coisa já se desespera e entra também na intolerância. Nós não vemos mais aquele diálogo, aquela harmonia, aquela paz. E nós vivemos dentro de uma tensão tremenda. Crise de identidade, não sabemos por que estamos aqui. Por que você está aqui? Na sua história, por que Deus permitiu que você nascesse? Qual é o plano de Deus para a minha vida? Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o motivo por que você vive? Eu vejo dentro dos sintomas de crises de valores, eu vejo a crise de significado. Qual é o sentido da vida? Pessoas hoje estão morrendo, queridos, porque não tinham 15 reais no bolso na hora de um assalto. Pessoas estão morrendo porque vestem um uniforme militar e são descobertos quando estão à paisana pelas ruas das grandes cidades. Pessoas estão matando outras pessoas, pais matando filhos, filhos matando pais, esposos, esposas. Crise de significado. Qual é o sentido da história? Qual é o sentido de tua vida?
Você tem tido uma percepção de que acima de todas as coisas você tem um Deus que dirige a sua vida, que dirige a minha vida, e através das histórias, através das experiências do dia a dia, eu sei realmente a interatividade de Deus e o plano que Ele tem para a minha vida e que tem para a sua vida. Como manter os valores em uma crise crônica de instituições, de identidade, de significado? E eu queria, nesta manhã, falar um pouquinho com você sobre uma história fantástica de valores, a história de Daniel. E eu volto os olhos para o contexto histórico, Daniel no capítulo 1, verso 1 em diante, se você quiser abrir a sua Bíblia. Aqui diz o contexto histórico. Nabucodonosor, ele vence o rei Joaquim no ano 597 a.C. E aqui diz assim, que quando ele invade Jerusalém, que ele leva cativo o rei Joaquim e também todos os seus súditos, todo o povo da tribo de Judá. A Bíblia diz assim, que jovens sem defeito, físicos de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios. Vejam que coisa impressionante. No final do reinado de Salomão, Israel se divide em reino do sul e reino do norte. O reino do norte tinha 10 tribos e a capital não era Jerusalém, a capital era Samaria. Os assírios mais tarde invadem o reino do norte. Essas tribos, elas são aniquiladas, o reino do norte é aniquilado. E agora resta o reino do sul, e o reino do sul, ele é invadido por Nabucodonosor. Babilônia toma o reino do sul, toma Jerusalém, leva o rei cativo. E o reino do sul, você sabe, apesar dos problemas, apesar de ter passado ali anos em cativeiro, ele depois volta para Jerusalém e vai até o nascimento de Jesus Cristo, o reino do norte, a tribo de Judá e Benjamim. E é interessante que Nabucodonosor, diz a Bíblia, pega os jovens e os traz para dentro do seu palácio em Babilônia. Qual era o motivo de Nabucodonosor trazer esses jovens para dentro do palácio de Babilônia? Ele queria trazer a eles identidade. Ele queria desenvolver neles uma história babilônica. Ele queria desenvolver neles um sentimento de amor e de paixão para com a cultura, os deuses e a sociedade babilônicos. E quando você quer mexer na mente de alguém, quando você quer alterar a sua identidade, você trabalha em cima da língua e de sua cultura. E foi isso que os babilônios faziam com os vassalos, com os homens que eles os venciam nas batalhas, se tornavam escravos desse grande império. E a Bíblia diz assim, entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Os estudiosos bíblicos não conseguem definir muito bem exatamente esses novos nomes. Mas o que importa é que esses meninos jovens, eles chegaram ali de Jerusalém, e você sabe que em Jerusalém os nomes tinham grandes significados. Revelavam a identidade e as razões do porquê da existência de cada um. E aqueles jovens agora saem de Jerusalém, quando chegam em Babilônia, os nomes são trocados. Beltesazar, Bel, significa Marduk. Tinha esse nome alguma relação entre o rei, o deus Marduk, que era o deus babilônico, o maior deus dos deuses babilônicos. Eles trocaram o nome de Daniel para que Daniel perdesse a sua identidade judaica, israelita.
e pudesse agora assumir uma identidade, uma cultura nova, a cultura e a identidade babilônica. Mas Daniel sabia quem ele era. E o seu nome estava entronizado na sua mente, no seu coração. E a Bíblia diz assim: seu nome tem 3 sílabas, e cada uma em hebraico tem o seu significado. Dan significa juiz, o pequeno I significa meu, El significa Deus. E aonde Daniel estava, na corte, ou nos momentos de estudo, ou nos momentos de alimentação, ali no restaurante do palácio babilônico, ao lado até do rei e dos grandes políticos da época, aonde ele estava, ele escutava que Nabucodonosor era um deus para a Babilônia, porque o rei era um deus, adorado como um deus dentro daquela cidade. Mas ele dizia o seguinte: a minha identidade, o Senhor é meu juiz. Não importa o que falem, não importa o que façam, não importa as circunstâncias, não importa hoje que eu estou aqui como cativo, como escravo, não importa a minha situação, Deus é meu juiz. Não importa a circunstância que estamos vivendo aqui em Curitiba, não importa a instabilidade do nosso país, Brasil, não importa as crises que estão acontecendo no mundo, Deus é o nosso juiz, Ele está acima de qualquer outra coisa, e eu estou não subjugado ao meu país, não subjugado a uma Curitiba, ao seu governo, não. Eu estou subjugado a quem? A um Deus justo, Senhor dos céus e da terra. Em meio às circunstâncias em que você e eu estamos vivendo, a quem você se entrega, a quem você tem como adoração, quem toma conta da sua mente, a quem você presta todo o seu tempo e o seu pensamento, e consequentemente a sua adoração. Deus é meu juiz. E enquanto ele estava ali, sendo provado nas questões das iguarias do rei, ele pensava consigo mesmo: Deus é meu juiz. Enquanto ele era levado cativo, e muitas vezes ele era subjugado pelas pessoas que estavam acima dele, ele se mantinha fiel a Deus, porque Deus era o seu juiz. Ele tinha identidade. Ele sabia porque estava ali. Ele sabia porque havia nascido. Ele sabia o plano de Deus para a vida dele. E o texto diz assim: que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Queridos, pense um pouquinho nessa última frase. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos. Já parou para pensar nessa frase? Daniel estava em Jerusalém, ele acompanhava as ações do seu rei Joaquim, ele conhecia a história, e de repente ele vê Babilônia se aproximando. Nabucodonosor invade Jerusalém, Nabucodonosor destrói a sua cidade, Nabucodonosor, ele aniquila o templo, ele zomba do Deus, Senhor dos céus e da terra. Daniel sai de dentro de sua casa, ele é levado cativo para a Babilônia. Sabe lá onde ficaram os seus pais, os seus irmãos? A Bíblia não coloca aqui onde estavam. E ele diz o seguinte: o Senhor entregou Joaquim para a Babilônia, porque Babilônia estava nas mãos de quem? Vejam que coisa incrível que ele afirma aqui: estava nas mãos do Senhor. Foi o Senhor que entregou Joaquim nas mãos de Nabucodonosor. Foi o Senhor que me tirou da minha casa e me levou cativo para a Babilônia. Foi o Senhor que estava olhando tudo, observando tudo e permitindo que ele e os seus amigos estivessem naquela situação, e o país e a cidade, Jerusalém, destruída ou destruídos. Foi
a mão do Senhor. Se isso acontecesse com você, quem você jogaria a culpa? Coitado, olha, esse rei Joaquim não sabe administrar nada, um zero à esquerda. Olha aí a situação que ele nos colocou, estamos agora todos cativos. Talvez ele olhasse e dissesse assim, não, essa aqui é a ação de Satanás. Veja, Satanás permitiu aqui, porque o mal tomou conta de nós, e Satanás nos colocou como cativos. Ele não diz isso. Ele diz assim, o Senhor entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor. Confiança, percepção da transcendência, percepção de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu estava estudando esse tema essa semana, estava vendo os candidatos que estavam se apresentando no nosso país. E eu fiquei pensando, um deles vai ser nosso presidente. E a Bíblia é clara em dizer o seguinte, que nenhum governante senta numa cadeira sem que Deus permita. Você crê nisso? É difícil Claudenir acreditar nisso. Quando você olha o que está acontecendo. Era difícil para Daniel acreditar, mas Daniel escreve. Daniel escreve. Nas suas narrativas, que coisa fantástica. Que Deus é este, que governa, que cuida dessa terra. 22 de junho, o momento, desculpe, a imagem não é a melhor, eu não consegui uma que não tivesse aquelas grafias ali ao fundo. Mas 22 de junho de 1947, Segunda Guerra Mundial. Hitler, ele arquiteta um plano para invadir a União Soviética. Essa invasão, 1.800 quilômetros de eixo. E ele escolhe agora 4.500.000 soldados alemães para entrarem nessa aventura e invadirem a União Soviética. 700.000 cavalos, diz a história, eles prepararam para a invasão. 3.500 tanques de guerra. Eram mais de 7.000 veículos para se locomoverem de um lado para o outro. Mais de 3.500 aviões. E ainda ele contava com o seguinte, ele disse, olha, o comunismo não é bem quisto lá dentro. E quando nós invadimos com os soldados alemães, os próprios comunistas vão dizer assim, veio a liberdade, nós vamos mudar o rumo desse planeta. E essa batalha, se ele vencesse, mudaria o rumo do planeta naqueles anos, e teria mudado o rumo seu e meu nesse planeta. E o que diz a história? Ele esperava tudo dentro dessa batalha. E Deus enviou um inverno terrível para aqueles dias. E o inverno venceu a batalha para os russos. E fez com que todo esse exército de Hitler retornasse para a Alemanha. O que diz Daniel? Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona reis e os estabelece. Apesar da circunstância, Deus está acima de qualquer coisa. Apesar dos seus problemas, apesar das minhas dificuldades, Deus está acima de tudo isso. E Deus tem o controle do planeta, Deus tem o controle do nosso país, Deus tem o controle da sua vida e da minha. Ele muda as épocas, os tempos. Qual era a visão de Daniel sobre sua história? Ele vai a Nabucodonosor e diz assim, ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. E devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações. Pense um pouquinho.
Você diz assim: será que Daniel era muito legalista? Será que ele era insano? Ele chega diante de Nabucodonosor e diz assim: olha, o senhor está aqui sentado no trono, o senhor é o grande rei do império babilônico, o senhor é riquíssimo, olha o seu vasto exército, olha a sua influência em milhares e milhares de quilômetros deste planeta. Sabe de uma coisa? Deus, o Altíssimo, colocou aí tudo que o senhor tem, tudo que o senhor é. O senhor deveria dedicar a sua gratidão a quem? A Deus. Nabucodonosor, queridos, ele era adorado em Babilônia como o rei deles. Ele era um Deus para eles. Ele poderia ter perdido a sua vida diante de Nabucodonosor. E sabe o que levou ele, queridos jovens, a chegar diante de Nabucodonosor e dizer isso? As suas convicções, os seus princípios. Ele tinha convicções, ele tinha uma base, uma estrutura, ele tinha raiz na sua vida, ele conhecia Deus, ele tinha um relacionamento com ele conhecia a sua história. Eu pergunto a você: você tem convicções daquilo que você crê, daquilo que você é, da sua identidade? Por que você está aqui nesta manhã? Porque você crê que o sétimo dia é o Senhor, é o dia dedicado por Deus, e ele é diferente de todos os outros, porque Deus o abençoou, Deus o santificou, e Deus descansou nesse dia. Ou você sai aí fora, você não tem coragem de falar do teu sábado, porque você não tem convicções sobre ele. Você consegue testemunhar de um Deus, porque esse Deus existe, e Deus interage com você. E que quando vem aí, um Dan Brown da vida com os teus livros, dizendo que a ciência está acima de Deus, porque Deus já desapareceu na história desse planeta. Como que você reage com tudo isso? Ele diz assim: eu te agradeço e te louvo, ó Deus, os meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste o sonho do rei. Em oração, do capítulo 1, capítulo 6, você sabe que, com exceção do 2, Daniel, ele coloca as suas narrativas, os diálogos da sua história ali em Babilônia, e depois até com o reinado de Dario, quando Beltesazar e Babilônia caem, e Ciro, ele invade Babilônia, e agora Dario, como Medo, assume ali o posto de rei, de senhor daquele grande império. Mas Daniel, mesmo nas suas posições, ele diz assim: Senhor, o Senhor me deu sabedoria. Eu estou aqui porque o Senhor me deu poder. Enquanto Daniel estava ali trabalhando, enquanto Daniel estava ali como cativo, Daniel estava orando. Oração. Queridos, enquanto a sociedade aí fora está em crise, aonde estão os meus pensamentos e o que eu estou fazendo com minha conexão com Deus? Eu estou em oração. Você vê nessa história sobre valores, em todos os momentos, Daniel buscando a Deus, ajoelhado, orando, ele pedindo aos amigos: por favor, orem por mim, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelos nossos pais, vamos orar. Hoje o que se prega aí fora, autossuficiência. No momento de crise você tem que confiar em você mesmo. No momento de crise você tem que sair com a sua inteligência, com a sua capacidade mental, com a sua capacidade emocional. Você tem que sair, envolver pessoas, vender, cumprir metas. É isso que o mundo fala para você. E no momento de crise, aqui diz a Bíblia, Daniel, ele se ajoelha, porque ele sabia a história do seu Deus. Enquanto o mundo prega autoconfiança, autossuficiência, Daniel age pela autodependência. A autodependência de um Deus, Senhor dos céus e da terra.
Daniel 6, de 1 a 4 diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Já estamos agora no capítulo 6. Nabucodonosor morre, Beltesazar assume o governo, seu filho também erra. Você lembra daquela festa, daquela orgia, aquelas palavras na parede, e enquanto Daniel estava decifrando as palavras, porque a mãe de Beltesazar, a esposa de Nabucodonosor, tinha indicado ele para decifrar para o filho, mostrando a sua vida, os seus valores, os seus princípios. Enquanto Daniel estava ali, Ciro invade Babilônia. E agora Dario estava no comando. E Dario agora, porque naquele tempo também tinha corrupção, tinha um monte de problemas. Dario pega 120 homens, coloca nas 120 províncias, as sátrapas. E agora ele coloca 3 homens que eram os auditores, que cuidavam desses 120 príncipes e sátrapas, que estavam nas sátrapas. E aqui diz assim, que esses 120 sátrapas agora estavam sendo coordenados, liderados por Daniel e mais 2 pessoas. E nesse tempo, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Imagine, um moço que era escravo, um moço que foi levado cativo. Dario estava pensando em colocá-lo como seu vice no império outrora de Babilônia. E diante disso, os supervisores e sátrapas procuravam motivos para acusá-lo. Mas não conseguiram nada. Caráter. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Ellen White diz assim que as ações sucessivas tornam-se hábitos, e os hábitos tornam-se, ou os hábitos compõem o nosso caráter. Ações repetidas nos levam a hábitos, e os hábitos, eles compõem o nosso caráter. Aqui diz assim: não puderam achar falta nele, pois ele era fiel, ele não era negligente, ele não era desonesto, então ele era fiel, honesto e digno. Sou eu no meu trabalho, é você no seu escritório, na sua empresa, onde você presta serviço, é você fiel, honesto e diligente. Fiel a Deus, fiel às pessoas que estão ao seu redor. Você é honesto com Deus, você é honesto com as pessoas que vivem ao seu redor. E você é diligente, você tem no coração a vontade de prestar serviço às pessoas que estão ao seu redor. Alguns dizem assim: por que eu não consigo sucesso no meu trabalho? Por que eu não consigo sucesso das pessoas pelas quais eu estou envolvido com elas? Porque muitas vezes você e eu fraquejamos em alguns desses itens, algumas dessas virtudes que compõem o nosso caráter. E se você quer ter sucesso na vida, olhe para Daniel e veja, estude essas virtudes: fidelidade, honestidade, diligência. Blaise Pascal diz assim: a virtude de uma pessoa mede-se não por ações excepcionais, mas pelos hábitos cotidianos. Ellen White vem e ela ratifica, não é que ela ratifica, Blaise ratifica Ellen White, porque ela diz assim, olha o que ela disse em 1870, ela diz assim: é pela repetição de atos que se formam os hábitos e o caráter é confirmado. E ela diz ainda mais, já todas as nações, ela diz assim: acima de quaisquer dotes naturais, os hábitos estabelecidos nos primeiros anos decidem se a pessoa será vitoriosa ou vencida nas batalhas da vida. E os pais, eu me emocionei de ver os nossos filhos hoje cantando aqui. O que Ellen White está dizendo? Ela está dizendo o seguinte para você: quando você está ensinando o seu filho em atos de bondade, em atos de diligência, você está fazendo com que através dos atos ele crie bons hábitos, e através dos bons hábitos ele tenha um caráter formado à semelhança de Deus, e ele vai ser ou uma pessoa vitoriosa na vida, do que ela diz nesse texto, ou vai perder as grandes batalhas da vida. Que responsabilidade, querido pai, você como sacerdote, educador de sua casa.
Que responsabilidade, queridos jovens, quando a gente vai desenvolvendo vícios dentro do nosso caráter. E você abre mão disso, você abre mão daquilo, porque falta às vezes essas convicções para a gente. E através dos maus hábitos, através das más ações, a gente vai desenvolvendo um caráter negativo. E as grandes batalhas da vida, quando você é chamado para decidir, para escolher, para resolver, Ellen White diz assim, que você terá grandes dificuldades para conseguir grandes vitórias. Não sou eu que estou dizendo isso. Olha o que diz o texto. A virtude de uma pessoa mede-se por seus atos. Atos ordinários não são grandes atos. São pequenas atitudes que, somadas, nos levam a ter um caráter à semelhança do nosso Deus, Senhor dos céus e da terra. São pequenas ações. Quando você abre o teu computador e pensa que está sozinho, e você está realmente naquele momento, e você, pai, esposo, busca um site pornográfico, essas ações estão fazendo com que você forme um hábito, e esse hábito vai fazer parte do seu caráter. Você já parou para pensar nisso? São as pequenas ações, não são as grandes ações, são os pequenos detalhes da vida que vão fazendo com que você forme uma vida vitoriosa para você, ou uma vida de derrota. O caráter é determinado pela soma de seus hábitos mais ordinários. Convicção. Quando Daniel soube do decreto que fizeram com que Dario estabelecesse 30 dias onde ninguém poderia orar para outro Deus, senão ao próprio Dario, que era agora o rei, Daniel foi e ajoelhou e se ajoelhava 3 vezes ao dia, com a janela do seu quarto aberto, para que as pessoas pudessem ver e ele pudesse testemunhar do seu Deus. Talvez você racionalize isso e diga assim: puxa vida, Daniel, ele era legalista, né? 30 dias, Deus soberano dos céus e da terra, se eu estivesse orando lá para Deus ou não, Deus continuaria sendo o mesmo ontem e hoje. Eu vivo, vou poder prestar muito mais ações para Deus do que morto. Então, por que me ajoelhar? Eu poderia racionalizar. A minha influência é tão boa que se eu errar agora, eu vou perder minha posição. Às vezes hoje você está sendo desafiado com o seu sábado. E o patrão diz para você o seguinte: por quê? É só dar uma passadinha aqui no escritório de manhã e assinar o ponto, pode ir lá para a tua comunidade, pode ir lá servir seu Deus. Por quê? Chegou agora no pôr do sol, mas em julho, Curitiba é horrível, 17h15 já está tudo escuro. Se eu entrar um pouquinho mais, não há problema nenhum. Eu e você racionalizamos as coisas, mas se eu tenho convicção daquilo que eu creio, daquilo que eu sou, de quem Deus é, essas convicções vão fazer com que você e eu nos levantemos em qualquer circunstância e falemos e testemunhemos desse Deus, Criador dos céus e da terra. Queridos jovens, nós precisamos hoje de homens e mulheres dentro da nossa comunidade que se levantem nas universidades, se levantem dentro das salas de aula, dentro dos ônibus, dentro das academias e revelem para as pessoas que estão aí fora que não conhecem Deus, o Senhor dos céus e da terra, pelo qual você crê e você conhece. O que estamos fazendo, queridos? Nós estamos nos cruzando os braços. Nós estamos perdendo as nossas convicções, nós estamos perdendo a nossa história. Nós não conhecemos mais a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não conhecemos mais as suas crenças, as suas doutrinas, e nós, pasmem, nem estamos interessados. Nas terças-feiras à noite, aqui a gente tem um estudo fantástico, o professor Silas com uma equipe abrem ali a Bíblia, estudando as nossas crenças, estudando a nossa história. E nós temos aqui, em relação ao grupo de comunidade cristã, 5%, 3% de toda a nossa comunidade. Nós estamos estudando a história da igreja, irmãos, da igreja cristã primitiva na escola sabatina.
E de todo o grupo que nós temos de comunidade, sabe quantos estão aqui assistindo a Escola Sabatina no sábado de manhã? 283 pessoas, nós somos em 850 pessoas. Aonde estamos nós, queridos? E não é para você vir aqui relatar CRM, não é para você vir aqui e encher os bancos da igreja para o pastor ficar feliz, não é isso. É que as suas convicções, as convicções da sua família, dos seus filhos, dependem do estudo e do conhecimento da palavra, não tem outro caminho. E o tempo está passando. O tempo está passando, queridos. Se eu perguntasse para você nesta manhã, qual é o capítulo da Bíblia onde estão as 3 mensagens angélicas, onde a essência que Deus colocou, Ele colocou como voz para o tempo do fim, para você e para mim mesmo, você saberia onde é que estão as 3 mensagens angélicas? Você saberia qual é a primeira mensagem? Temei a Deus e dar-lhe glória, você saberia dizer isso? Você poderia dizer sobre a segunda mensagem, sai dela, povo meu, caiu Babilônia. E isso que significa para nós hoje como história, como igreja, como identificação sua, que você pertence a esse movimento do Adventismo do 7º dia. Você que está chegando agora, foi batizado aqui, talvez não estejam claras essas ideias ainda, mas você está buscando, você chegou aqui, cruzou os braços e se perdeu no meio da multidão. Daniel foi até Nabucodonosor e agora ele estava orando, porque Daniel tinha suas convicções. Uma convicção não é uma opinião, queridos, entre o certo e o errado. Uma convicção é algo pelo qual você morre, você dá sua vida, porque você crê, você é convicto, e você sabe o que é certo, e você sabe o que é errado. Pela fé. E eu quero terminar com esse mais um texto. Pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. No capítulo 11 está aqui a definição de quem é Daniel e de quem foi Daniel e os seus amigos. E sabem, queridos, Dario tinha assinado um decreto com seu próprio anel. Ele disse: aquele que se ajoelhar durante esses 30 dias, esse aqui vai para a cova dos leões. E de repente os amigos de trabalho, a equipe de trabalho do escritório de Daniel, esses amigos do escritório, os amigos de trabalho, levaram Daniel e esse problema para os ouvidos de Dario. E disseram para Dario: Dario, existe um homem que está transgredindo o seu decreto. Ele vai ter que ser levado na cova. E a Bíblia diz assim, que Dario, com dor no coração, disse para o amigo. Não era mais Daniel o cativo, era o amigo, o auxiliar direto, um irmão, conselheiro. E diz: Davi, o seu Deus vai recuperar você. Ele vai cuidar de você, Ele vai salvar você, porque o seu Deus é o Deus vivo. A Bíblia diz assim, queridos, depois dei uma olhadinha, que Dario ele ficou naquela noite sem dormir. O seu melhor funcionário estava lá na cova, por culpa dele. O seu melhor amigo, o homem mais sábio, o homem mais fiel a ele, o homem mais honesto a ele, ele o havia colocado na cova. A Bíblia diz assim, que de manhã ele não acordou, porque ele não dormiu naquela noite. E naquela manhã, rapidamente, ele saiu e foi até a cova. E ali na cova, ele começou a gritar, na abertura da cova, ele começou a gritar: por favor, fale alguma coisa, Daniel, Daniel, seu Deus cuidou de você, Daniel, Daniel. Qual foi a resposta dele no verso 22 do capítulo 6? Qual foi a resposta? Ó tu, Dario, rei,
Louvado seja o meu Deus, o Deus enviou o seu anjo, e eu estou salvo, Ele fechou a boca dos leões. Queridos, o cristianismo não é uma filosofia, o cristianismo não são páginas escritas por um homem qualquer, o cristianismo é salvação, é redenção, é libertação desse Deus maravilhoso, na sua vida e na minha. Ele entra na minha história, Ele interage comigo, Ele me modifica, Ele me salva, Ele me transforma. Você e eu estamos tendo essa experiência de salvação com Deus. Você pode dizer, o Senhor tem fechado a boca dos leões e tem me livrado das covas. A palavra de Deus diz assim, que o povo, Jesus disse, São Mateus 22, ele diz assim: o povo perece por falta e pelo conhecimento do meu poder e da minha glória. O povo perece por falta de conhecimento e pelo conhecimento do meu poder e de minha glória. Eu te pergunto nesta manhã, o conhecimento me traz convicções. Conhecer a glória de Deus me traz salvação. Você tem conhecido a glória de Deus? O cristianismo, irmãos, não é algo que você coloque ideias. Tem gente que vive no mundo das ideias, sonhos. O cristianismo é algo real. É a glória de Deus agindo na minha vida. É eu compartilhando com Deus nessa interatividade, nessa conexão. Eu tendo conhecimento de Deus, queridos, e Deus presencial na minha vida. E aí há essa nova transformação, porque aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eu posso dizer, como Daniel, o anjo do Senhor tem descido na minha vida, tem interagido na minha história e tem me livrado. Deus tem te livrado. Qual tem sido a sua experiência de salvação? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que não pereça, mas tenha. Quando é a salvação? Ela é etérea para o futuro? Quando é a salvação, queridos? É agora, é hoje, é já. Muitos desceram as águas desceram, aos apelos do pastor Jonas, do Espírito Santo, no sábado passado. Ficamos impressionados pela presença do Espírito Santo trabalhando na minha vida e na sua. Talvez eu esteja falando para alguns de vocês que desceram aqui para tomar a decisão. O que vocês fizeram com as decisões do sábado passado? Colocaram dentro de uma caixa e guardaram lá num cantinho do seu quarto, do seu escritório? Ainda você continua dizendo o seguinte: não, Deus vai me tocar ainda. Deus ainda tem um momento futuro para a minha vida. Ele diz assim: olha, creia para que você não pereça hoje, porque hoje você recebe a salvação, é hoje que a vida eterna está sendo oferecida para você e para mim mesmo. Por que deixar para amanhã? O Espírito Santo trabalha tão impactante, que no dia 26 agora, nós teremos um batismo aqui, de um casal que tomou a decisão no sábado passado. Cristiane, foi uma bênção o testemunho seu. Porque o batismo faz isso. Através das nossas experiências reais com Deus, outros olham e o Espírito Santo toca. Nós teremos batismos dia 15 de setembro. Teremos batismos dia 22 de setembro. São oportunidades que Deus está te dando para que você saia
da cova e venha para a liberdade. Que Deus nos abençoe nesta manhã, para que juntos possamos viver a glória de Deus, não amanhã, mas que o reino de Deus hoje esteja sob minha vida e a sua. É minha oração. Amém.